A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 2. Hoje nós vamos trabalhar nesse segundo trimestre sobre o seguinte assunto: sal da terra e luz do mundo. Vamos entender a partir dessa perspectiva onde Cristo utiliza essas metáforas para poder demonstrar os valores do reino de Deus. Essa lição que nós estamos trabalhando sobre os valores do reino de Deus é escrita pelo pastor Osiel Gomes. E eu espero que Deus em Cristo ministre ao teu coração nesse trabalho de hoje aqui em sala de aula. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, deixa também o teu gostei, é importante você fazer isso aqui em sala de aula também. Coloca em teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Discipulado dinâmico tem muita coisa boa aqui no canal e você encontra tudo isso aqui no link na descrição desse vídeo. Eu espero que Deus em Cristo te abençoe. Se você desejar também poupar o teu tempo, de repente você é professor da escola bíblica e quer o meu material, de repente você está interessado no esboço da minha aula, a aula que eu preparo, PDF da aula que eu preparo. De repente você está precisando também do slide para poder dinamizar a tua aula, eu tenho esses recursos para poder te ajudar. É só você se tornar um dos nossos assinantes no Facilita EBD. O link com as nossas propostas que são trimestrais estão aqui na descrição desse vídeo. No Facilita você encontra todo esse material para poder te ajudar, além do que quem se torna assinante tem o benefício de receber alguns bônus. Que bônus são esses? Por exemplo, nosso workshop de pregação que está muito legal, tem orientações de pregações para poder te ajudar em Cristo Jesus. Como treinamento também para professores da escola bíblica, que também é imperdível para te ajudar a entender a dinâmica da EBD, como preparar a tua aula também. Além do que, nesse trimestre, estamos agregando ao bônus do Facilita EBD o nosso treinamento de discipulado e evangelismo com aulas imperdíveis para poder te ajudar a crescer em Jesus. Então vamos deixar de conversa. Se você deseja se tornar um dos nossos assinantes, o link está aqui na descrição desse vídeo e em um comentário abaixo também. Que Deus abençoe você. Então vamos para a aula de hoje em Cristo Jesus. Nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: sal da terra e luz do mundo. Para iniciar bem a aula de hoje, nesse segundo trimestre, você precisa iniciar com algumas bases bíblicas. A primeira delas é o texto áureo. Apresenta o texto áureo para os teus alunos, está localizado em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Também apresente a verdade prática, faça a leitura da verdade prática com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe Gente Boa se localiza lá em Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Na aula de hoje, nós vamos compreender a respeito de duas metáforas que Jesus apresenta presentes aí no Sermão do Monte: o sal e a luz do mundo. De acordo com John Stott, essas duas metáforas presentes no Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, que Jesus profere, ele profere direcionada aos seus discípulos. Ambas as metáforas são utilizadas exatamente para poder demonstrar o verdadeiro caráter cristão. Então, na aula de hoje, nós vamos compreender a respeito dessa responsabilidade do discipulado sobre a nossa vida como servos de Jesus também. Jean Francesco, em seu texto Reformando o Discipulado, pela editora Thomas Nelson no Brasil, ele deixa claro que o modelo do discipulado foi escolhido por Jesus para poder treinar exatamente os seus seguidores, para poder treinar aqueles que aceitassem a fé. O discipulado, ele faz parte exatamente dessa didática do Cristo. E quando nós olhamos para essa mensagem de hoje, de observarmos o sal da terra e luz do mundo, nós vamos aprender a riqueza do discipulado aqui também. Os primeiros discípulos de Jesus aprenderam na prática com Jesus.
aprenderam caminhando com Jesus, observando Cristo, aprendendo também a partir dos ensinamentos de Jesus, mas aprenderam acima de tudo com a vida de Cristo, caminhando com Jesus. Esse é o verdadeiro discipulado. O discipulado ele tem um custo. E que custo é esse? É o custo exatamente de você gastar a sua vida em favor do reino de Deus. E o próprio Cristo dá esse exemplo. Nós percebemos à luz das Escrituras, analisando o texto bíblico, que esse discipulado traz então para nós um crescimento genuíno em Jesus e que você também tem esse crescimento. Os primeiros discípulos aprenderam na prática qual era a missão de Jesus. Aprenderam a enfrentar, por exemplo, sem dúvidas. Os primeiros discípulos aprenderam na prática a respeito do ministério de Jesus, do discipulado de Jesus. Enfrentaram sem dúvida situações difíceis. Enfrentaram também desistências, decepções. Enfrentaram tropeços. Contudo, eles permaneceram firmes a partir da ótica do discipulado. E a nossa proposta é exatamente observar com você essa riqueza dentro da palavra de Deus de crescermos em Jesus a partir da ótica do reino de Deus. Os primeiros discípulos de Jesus triunfaram a partir do evangelho de Cristo, propagando o evangelho de Jesus, acreditando exatamente nessa proposta do discipulado, de que maneira eles aprenderam com Cristo e depois eles passaram adiante esse mesmo aprendizado, em um círculo sem fim, até atingir você. Essa é a proposta do discipulado. Você é discipulado por alguém, e à medida em que você é discipulado, você então passa a discipular o outro, treinando essa pessoa nessa mesma perspectiva em Jesus. Atualmente, a Igreja de Cristo precisa sim de novos discípulos, e eu me coloco à disposição para ser discípulo de Jesus. Eu acredito que você também se coloca à disposição para ser um discípulo, uma discípula de Cristo. Nós precisamos de novos discípulos, não no sentido inovador, de trazer, por exemplo, muitas perspectivas como estão surgindo por aí, como inovação do culto, como, por exemplo, inovação da missão. Não é essa a proposta do discipulado. O verdadeiro discipulado, ele é trabalhado a partir das Escrituras. É o evangelho puro, genuíno, o evangelho de Cristo. E esse evangelho está presente nos valores do reino de Deus, como nós estamos estudando nesse trimestre a partir da ótica do pastor Osiel Gomes, trazendo para nós esses valores do reino. A igreja precisa de novos discípulos, no sentido de que esses discípulos sejam então nova criatura. Sejam novas criaturas em Jesus. Sejam pessoas que nasceram de novo, que experimentaram a salvação, um relacionamento genuíno com Cristo. E eu espero que você também tenha experimentado esse relacionamento com Jesus. Glória a Deus por isso. Paulo disse, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, eu entreguei a vocês o que eu também recebi, demonstrando que ele mesmo passou pelo processo do discipulado. Paulo foi discipulado por Barnabé, acompanhado no caminhar da igreja, crescendo em Jesus. E agora ele está discipulando uma igreja, a igreja de Corinto, os novos irmãos ali, os novos discípulos. Essa é a ótica e a força do discipulado e como nós precisamos abraçar exatamente essa proposta do Evangelho do Reino. Jesus nos chama exatamente para compartilhar esse conteúdo. O próprio apóstolo Paulo também faz questão de dizer que Cristo nos chama para o verdadeiro Evangelho. E nesse trimestre você está sendo chamado para o verdadeiro Evangelho. Leia o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. O verdadeiro Evangelho de Cristo ele é composto de alguns aspectos que nós precisamos também listar para você a nível de introdução. O primeiro desses aspectos é que o verdadeiro Evangelho de Cristo, ele é um ensinamento de Jesus para os seus discípulos. Ele é o ensinamento de Cristo para aquele que é discípulo de Jesus, para você e para mim também. O verdadeiro Evangelho, ele é composto também por eventos da vida de Cristo, por situações que Cristo vivenciou, presenciou e os discípulos também. Esse verdadeiro evangelho apresenta para nós o viver como nova criatura em Jesus. Outra coisa que também precisamos levantar a respeito do verdadeiro evangelho de Cristo é que o verdadeiro evangelho de Cristo tem composto na sua mensagem a morte e ressurreição de Jesus.
Nós acreditamos na morte de Cristo no Calvário, no seu nascimento, assim como também na sua ressurreição. Isso é evangelho cristocêntrico, genuíno, e como a igreja precisa propagar esse verdadeiro e genuíno evangelho, que você também abraça essa causa nesse trimestre. O conteúdo do evangelho também fala sobre a graça de Deus. Que graça é essa? A salvação, ela não é merecida pelos teus favores, por aquilo que você tem, por aquilo que você pode alcançar, mas ela é graça genuína de Deus. Nós não merecemos, mas é favor de Deus e manutenção dessa obra criada, onde Cristo nos chama para sermos discípulos e também discipular vidas. Essa perspectiva é fundamental para crescermos em Jesus, e a minha oração é que Deus use você na Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus! Pastor Hernandes Dias Lopes destaca, comenta no seu comentário a respeito das bem-aventuranças, especialmente nessa perspectiva sobre o sal e a luz do mundo. Nós vamos aprender duas metáforas que Jesus destaca aqui, e nessas metáforas vamos retirar também grandes ensinamentos. A primeira delas que Jesus escolhe é o sal. O sal descreve essa influência externa da igreja, essa igreja que tem essa influência de impactar o mundo. E o sal também influencia sem ser visto. Então, essa metáfora se encaixa na vida da igreja. O sal também se refina para influenciar. Essa é a primeira perspectiva que nós encontramos sobre a metáfora do sal. Cristo escolheu essa metáfora para agregar à igreja e aos discípulos. A segunda metáfora trata sobre a luz. E nós entendemos que Jesus escolhe a luz para descrever a igreja e os discípulos, demonstrando que a luz, ela precisa ser vista. Ela influencia sem deixar de ser vista. A luz influencia de uma forma a radiar, então, a sua relevância. Que relevância é essa que a igreja precisa ter, que o discipulado precisa ter, que o cristão precisa ter na sociedade de hoje? É demonstrar o seu viver em Cristo, ou seja, a nossa cosmovisão cristã, seguindo essa visão do reino. John Stott chega a comentar que essas duas metáforas, a do sal e da luz, que nós vamos estudar hoje, elas são metáforas escolhidas por Jesus para destacar o seguinte, que a igreja ela é separada do mundo. E, ao mesmo tempo, estando no mundo, ela influencia compartilhando o evangelho da graça de Deus. Então, observe, nós somos chamados para sermos separados desse mundo. E aqui nós aprendemos a partir dessa perspectiva. Ao mesmo tempo que nós estamos relacionados no mundo, não deixamos, então, de influenciar esse mundo pela glória de Deus em nossas vidas e pelo verdadeiro evangelho. Pastor Osiel Gomes, o comentarista da lição, ele deixa claro que o papel do sal e da luz é exatamente essa ótica do viver cristão, da cosmovisão cristã, que nós vamos trabalhar hoje em sala de aula com você. E o primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O sal tempera e conserva. Que essa palavra possa edificar a tua vida e espero estar contribuindo contigo. Se eu estou, comenta aí. É importante também entendermos a partir dessa perspectiva, a partir da ótica do Jean Francesco, que ele destaca exatamente e ele levanta um questionamento relevante. Que questionamento é esse? O questionamento apresentado desde a Reforma Protestante. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de você como discípulo de Jesus? O que Deus espera de você como igreja de Cristo? Na Reforma Protestante, os reformadores, então, levantaram algumas possíveis respostas que nós também podemos destacar para você sobre o que Deus espera de você. A primeira resposta é que Deus espera que você creia. Crença. A crença aqui está fundamentada. Você creia em Cristo, creia nele. A crença está fundamentada também a tua fé em Jesus. Essa resposta é fundamental. A segunda coisa que percebemos que Deus também espera de nós, conforme os reformadores, é que Deus também espera que você obedeça. A obediência está presente nesse chamado relevante para sermos discípulos de Jesus, para sermos uma igreja influenciadora. Então, obedeça ao chamado de Cristo. A terceira perspectiva é que Deus também espera que você reconheça Ele em oração. A oração também está nesse aspecto aqui que os próprios reformadores apresentaram para a gente. Então, a oração faz parte também do discipulado. Você precisa orar nesse discipulado em Jesus. Essa é a diferença.
A quarta perspectiva que aprendemos sobre como Deus se revela a nós é que Deus também se revela a nós por diversos meios e nós precisamos estar então atentos à sua revelação. Como Deus se revela a nós? Deus se revela a nós pela natureza, Deus se revela a nós pelas escrituras, Deus se revela a nós pelo Cristo. Deus ainda continua falando, chamando você. E a pergunta fundamental da aula de hoje é o que Deus espera de você como crente em Jesus. Que Deus te use. Já avançando para a gente mergulhar na aula aqui. O primeiro subtópico do nosso primeiro ponto trata agora sobre o seguinte assunto: a definição, então, desses dois termos que vamos trabalhar com você, o sal e a luz. Primeiro, nós vamos escolher exatamente essa característica do sal, com você em sala de aula. John Barnett, em um texto publicado pela editora Ultimato, na sua revista, ele destaca exatamente sobre a relevância do cristão nos dias de hoje. Ele traz para a gente a característica do sal, como o cristão precisa ser parecido com o sal, como o próprio Jesus propõe nessa metáfora que estamos estudando com você. A partir da ótica do pastor Osiel Gomes, que destaca inicialmente sobre as características do sal, eu quero tomar o estudo de John Barnett, demonstrando para você aqui três características fundamentais que ele levanta a respeito do sal como um diferenciador. E também isso demonstra para a gente a respeito da vida cristã, do discipulado como um diferenciador na vida do crente em Jesus, na sua vida em Jesus. A primeira característica que o sal possui está em Mateus capítulo 5, versículo 13. O sal é um tempero que dá sabor à comida. Essa é a primeira característica fundamental. Você, como crente em Jesus, como discípulo de Cristo, também dá sabor a esse mundo. De que maneira essa característica se encaixa, então, com a nossa vida? Essa característica é a mais conhecida de todas. Nós percebemos exatamente que uma comida sem sal ela é intragável. E outro detalhe que nós aprendemos, que a comida sem sal ela é insípida. O próprio Jó reconheceu isso lá em Jó capítulo 6, versículo 6. Leia esse texto com os teus alunos. A influência do crente no mundo deve ser exatamente a mesma influência do sal para a comida. De que maneira? O crente precisa dar um sabor, um novo sabor a esse mundo, ao ambiente em que ele está inserido. Você, como crente em Jesus, na tua vida cotidiana, você precisa fazer a diferença onde você está inserido. Por exemplo, no escritório, no teu trabalho, no dia a dia, aonde você está. Por exemplo, se você é motorista de aplicativo, taxista, você precisa fazer a diferença como servo de Cristo, fazer uma influência positiva, tanto na escola, na faculdade, na fábrica onde você trabalha também, para poder relembrar ao mundo que você é servo de Cristo, que você tem um rei sobre você, que você faz parte do reino de Deus. Essa é a influência do cristão. A nossa influência, ela precisa ser positiva. E aí vem a pergunta: como as pessoas estão identificando a tua influência nesse mundo? Será que essa influência que você está trazendo é negativa, que traz vergonha para o evangelho? Ou será que essa influência é como o sal, que traz alegria, que traz um testemunho maravilhoso da obra de Cristo? Nós precisamos exatamente exercer esse ministério de trazer sabor à vida, de apresentar para as pessoas uma vida cristã em Jesus. Essa é a primeira característica, dar sabor. A segunda característica que eu quero apresentar para você é que o sal evita então a putrefação. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Ele traz então a conservação de determinados alimentos. O sal no mundo antigo, ele tinha essa função. Nós precisamos entender uma perspectiva cultural aqui, que naquela época dos dias de Jesus não existia a geladeira como nós possuímos hoje. Naqueles dias, o sal era usado para conservar determinados alimentos, para poder conservar esses alimentos por um determinado tempo. Até hoje, aqui no Nordeste, é muito comum nós encontrarmos as carnes de sol, ou então carnes de charque, de repente, então, do contexto da sua região. É utilizado o sal para poder dar uma conservação a esses alimentos, para que eles possam então ter uma durabilidade maior. Qual a influência do cristão então sobre o mundo, sobre a terra? É a mesma influência do sal sobre uma carne que está então preservando aquele material para que ele não entre em estado de putrefação.
Se a igreja for retirada desse mundo, se o cristão for retirado desse mundo, o mundo vai ser corrompido pela podridão do pecado, pelo pecado que traz então a cegueira espiritual, traz uma imundície sobre a vida das pessoas. E é por isso que o nosso papel é conservar a vida apontando para o evangelho, apontando para Cristo. Esse é o nosso papel como sal. A terceira característica que nós podemos levantar a partir do estudo de John Barnett está demonstrada na seguinte linguagem, que o sal ele possui uma característica ligada à pureza, com base então em Mateus capítulo 5, versículo 13. O sal ele traz uma característica de pureza. De que maneira? Vamos entender isso. Não há dúvida nenhuma de que quando nós olhamos para o sal, nós identificamos então a pureza a partir da sua brancura. Quando o sal ele é puro, ele é genuíno, ele é um sal que não tem sujeira sobre si, ele é branco, ele é puro. A Bíblia diz, o próprio Jesus relata para a gente que o cristão, que o crente é sal da terra. Falando então da pureza, da santidade, de uma vida pura para Cristo, de uma vida genuína nesse discipulado, de se conservar para Cristo, de evitar, por exemplo, se você é jovem, o sexo antes do casamento, o adultério, as drogas, porque agora você tem um relacionamento com Jesus. Você evita a corrupção, a mentira, o roubo, porque agora você tem um relacionamento com Jesus. Isso é a pureza do sal. Por isso que Jesus disse que nós somos semelhantes ao sal. Nós precisamos entender muito bem que a pureza do sal ela traz um impacto genuíno sobre as nossas vidas. Quer ver um exemplo? Quando você chega no trabalho ou em determinados ambientes, porque você é servo de Cristo, discípulos de Cristo, os teus colegas que têm o costume de contar uma piada, de realizar, por exemplo, coisas às vezes profanas, de assistirem programas que são programas um pouco terríveis, quando você chega como discípulo de Jesus, automaticamente a TV ela é desligada. Há um respeito e consideração por você, pelo fato de você ter um relacionamento com Jesus. Se estava contando uma piada de profanação, ela automaticamente é parada de ser contada porque você agora está no ambiente. Isso fala de pureza, a pureza do sal. Agora, tem pessoas que isso não acontece pelo fato de faltar a pureza em si, como sal da terra nesse mundo. Ao invés de ser discípulo, ele entra na roda dos escarnecedores. E a Bíblia nos ensina a termos pureza, a sermos santos em Jesus. O crente, ele está presente no mundo, mas ele não pode se parecer com o mundo. Daí, então, o sentido de pureza. É por isso que nós precisamos entender que a influência do sal é influência genuína também. O próprio John Stott chega a dizer que, às vezes, por causa do cristão em Jesus, aquele que é servo em Cristo, a pureza que ele tem como sal, os padrões do mundo se afrouxam quando nós chegamos no ambiente, pelo fato de termos um relacionamento puro e genuíno com Jesus, pelo fato de abandonarmos o pecado e decidirmos agora consagrar a nossa vida para Deus. O crente é chamado para um aspecto purificador, e isso fala exatamente dessa genuína relação que nós temos com Deus em santificação. O pastor Osiel Gomes, ele destaca o seguinte, ele apresenta algumas características também, e dessas características eu quero listar apenas uma. Na lição nós encontramos aí várias, eu quero destacar uma que me chamou a atenção, que o próprio pastor Osiel Gomes apresenta. Ele também destaca, e aí eu vou agregar essa característica ao estudo de John Barnett, completando aqui exatamente mais uma função do sal. Nós vamos entender também que o sal tem esse aspecto fertilizante de poder trazer vida para a terra. O sal também traz esse exemplo de vida para a terra, de arar a terra e adubar a terra também. Esse é o papel do cristão. O cristão também tem esse papel como servo de Cristo, como crente em Jesus, de preparar os corações, de anunciar o evangelho pelo seu testemunho, pela pregação, por aquilo que ele faz, para que as pessoas então que não são cristãs se lembrem de Cristo, passem a recordar sobre Cristo, passem a conhecer sobre Jesus. Esse é o papel do discipulado. Gente, eu espero estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo até aqui, se essa aula está edificando a tua vida, comenta aí. Vamos agora para o segundo subtópico do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: a importância do sal.
Pastor Hernandes Dias Lopes também destaca que a comida insossa ela é intragável, não dá para comer. Assim também é o papel do cristão nesse mundo. Ele deve dar sabor, como nós estamos estudando aqui com você, aos alimentos. Esse é o papel do sal. O nosso papel também é dar sabor a esse mundo, apontando para Cristo, tornando então os alimentos apetitosos ao paladar. Outra perspectiva que aprendemos também é que o mundo está cansado do próprio pecado. O pecado cansa, adoece e ele escraviza. E as pessoas estão cansadas do próprio pecado. A presença da igreja no mundo, a partir da perspectiva do evangelho e do discipulado, é exatamente refletir a glória de Deus. Então, a tua presença no ambiente de trabalho, no ambiente que você está inserido, no meio da tua família, é refletir então a glória de Deus. E refletindo essa glória de Deus, nós aprendemos agora que apresentamos a verdadeira vida em Jesus como sal. O nosso papel como cristãos em Jesus é demonstrar que a vida com Deus, a nova vida em Cristo, é deliciosa. Ela é um deleite para a alma. Nós precisamos demonstrar que a vida debaixo da graça de Deus, a partir da salvação, é a melhor coisa que nós podemos experimentar. É aí que nós encontramos a verdadeira alegria como Cristo, a plenitude da alegria em Jesus. Glória a Deus. E isso faz parte do nosso papel como sal. Todavia, precisamos destacar para você que uma comida também sem sal, ela é intragável, mas uma comida com muito sal, ela também é insuportável. Nós também, como cristãos em Jesus, não podemos, por exemplo, aparecer para poder destacar a nossa glória, para poder demonstrar aquilo que nós somos, aproveitando então a fé em Jesus. A igreja não foi chamada para coordenar o mundo, mas a igreja ela é chamada exatamente para levar as pessoas a Cristo. Esse é o papel da igreja como crentes em Jesus. O nosso papel é dar esse testemunho da fé salvadora em Cristo e por isso não podemos perder o foco. O centro do evangelho não está no homem, mas está em Cristo, apontando para a salvação em Jesus. O sal também tem outra capacidade fantástica, e é esse sal e reflete quem você é. Que capacidade é essa que o sal tem? A capacidade de provocar a sede. Como crentes em Jesus, devemos provocar sede na vida daqueles que não conhecem a Cristo. De que maneira nós vamos provocar sede? Testemunhando em Jesus. Nós vivemos em um mundo caído, precisamos entender isso, onde as pessoas elas não têm apetite pelas coisas espirituais, estão escravizadas pelo pecado. E como Igreja de Cristo, inseridos nesse mundo, no discipulado em Jesus, o nosso papel é provocar sede de uma fé salvadora. O nosso papel é provocar sede de uma vida com Deus. Então provoque sede no coração das pessoas, sede de conhecer a Cristo, sede de conhecer sobre o batismo com o Espírito Santo, sede de conhecer a nova vida e a verdadeira alegria em Jesus a partir da ótica do reino de Deus. A presença da igreja e a tua presença como discípulo de Jesus provoca sede na vida das pessoas no local onde você está inserido. A igreja, ela tem exatamente esse papel de ser sal. Ela se infiltra no mundo e desaparece, apontando somente para a glória de Deus e, ao mesmo tempo, provocando sede no coração das pessoas, para que as pessoas então sintam o desejo de encontrar a Deus, sintam o desejo de estar com Deus, sintam o desejo de ter um relacionamento com Deus. Sem a igreja, o mundo então correria desenfreado. A igreja é o freio desse mundo. E é por isso que nós precisamos entender o nosso papel como discípulos a partir da ótica do reino de Deus. Se eu estou ajudando você, se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela em Cristo Jesus. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto. O cristão, então, como sal. A igreja é a noiva de Cristo. E Cristo se revela à igreja. E revela à igreja, de forma especial, que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. O que Cristo revela à igreja? As boas novas do Evangelho. E essas boas novas do Evangelho apontam, então, para o papel do reino de Deus.
E o inferno não tem a capacidade de prevalecer de pé diante da igreja de Cristo. A Bíblia deixa claro para a gente algumas passagens que são fantásticas entendermos hoje em sala de aula também. Observe o que Jesus apresenta sobre o papel da igreja na vida do cristão, o cristão inserido na igreja. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 ao 10. Diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, ou seja, você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar, esse é o nosso papel como igreja, como sal, as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Glória a Deus. Olha o que está escrito também agora em Romanos capítulo 12, versículos 4 ao 5. O que o apóstolo Paulo diz? Em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo como igreja e cada membro está ligado a todos, ou cada um está ligado ao outro, como igreja de Cristo. Ou seja, somos templos de Cristo, somos igreja do Senhor, discípulo de Cristo. Pastor Hernandes Dias Lopes chega a comentar que a igreja e o mundo é diferente, são diferentes. A igreja ela é chamada do mundo e está no mundo, mas não é do mundo. A igreja ela é enviada para voltar ao mundo, para dar testemunho das boas novas da salvação, da morte e ressurreição de Cristo. Esse é o nosso papel como discípulos de Jesus. A igreja só é relevante, assim como o sal, quando ela é totalmente diferente do mundo. A igreja não pode se parecer com o mundo. Não pode ir na tentativa de ter amizade com o mundo. A partir do momento que a igreja tenta ter amizade com o mundo, isso é um desastre. Olha o que está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Leia também Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quando a igreja perde a capacidade de imitar a Cristo para imitar o mundo, com o objetivo de atrair as pessoas do mundo, essa igreja perde a sua capacidade de ser relevante, perde a capacidade de ser sal, perde o sabor, perde a função. E a Bíblia deixa claro que só serve para ser pisado pelos homens. Como igreja de Cristo, nós temos a capacidade influenciadora. Fale sobre isso com os teus alunos e, pelo amor de Deus, deixa Deus te usar ministrando essa aula na escola bíblica dominical da tua igreja. É claro também que existem outros autores que trazem perspectivas fantásticas sobre isso para a gente. A exemplo de John Stott. John Stott chega a dizer que mesmo que a igreja seja perseguida pelo mundo, como está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12, ela é chamada para ser diferente, mas ao mesmo tempo servindo o mundo que o persegue, que a persegue, como está escrito em Mateus 5, 13 a 16. Servindo o mundo, não no sentido de ser escrava desse mundo, de ser servo desse mundo, não, mas serve ao mundo pelo amor de Cristo, ajudando aqueles que são necessitados, sendo relevantes na sua comunidade. A igreja responde então ao ódio a partir da ótica do amor de Jesus. A igreja responde à perseguição demonstrando o amor de Cristo. Que Deus também use você. Eu espero estar contribuindo contigo até aqui. Se eu tô, deixa o likezinho aí. Vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte: a luz ilumina os lugares em trevas. George Led comenta, a partir da leitura de Gálatas capítulo 1, versículo 4, que nós lemos lá no texto que Cristo se entregou por nossos pecados a fim de nos resgatar dessa era presente e perversa, dessa era que nos leva para o pecado, para as trevas. Como homens de Deus, homens e mulheres de Deus, nós estamos sendo libertados dessa era presente e perversa. E como isso acontece? Somos libertados do pecado a partir da salvação em Jesus. O livramento para nós vem a partir da ótica do reino de Deus. Ou seja, já que a gente está estudando sobre os valores do reino de Deus, nós temos uma vida agora alicerçada desse reino de Deus em Cristo, que nos livra agora de todo e qualquer condenação. Olha o que está escrito em João capítulo 8, versículo 12. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
E Cristo é essa luz. Que Deus use você na escola bíblica. Já avançando, detalhando tudo isso para você, nesse primeiro subtópico do segundo ponto, nós vamos tratar agora sobre o seguinte assunto: o conceito físico e metafísico. John Barnett, em seu texto publicado pela editora Ultimato, ele também destaca as características do cristão como luz. De que maneira nós podemos aprender sobre a característica do cristão como luz nesse mundo? A primeira delas é entender algumas figuras que a própria luz apresenta para a gente. Olha que o texto bíblico e que as escrituras apresentam sobre a luz, inicialmente falando. Em 1 João, capítulo 1, versículo 5, está escrito que Deus é luz. É importante você apresentar esse texto para os seus alunos. Em Isaías 9:2, fala que a vinda de Jesus é exatamente uma vinda preciosa que traz luz a esse mundo. Olha, o povo que andava em trevas viu agora a grande luz, se referindo a Cristo. Em Isaías 42, versículos 6, Isaías 51, versículos 4 e 5, diz que Israel, ela tem a função de ser luz, luz para os gentios. A Bíblia também traz outros conceitos sobre a luz. Paulo faz questão de dizer, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para não conhecerem a verdadeira luz do evangelho resplandecente em Cristo. Então nós precisamos entender que Jesus ele apresenta esse interesse de comparar agora os discípulos dele como seres que apresentam agora luz, ou seja, que apresentam a verdadeira luz desse evangelho. O próprio João, capítulo 8, versículo 12, Jesus afirma que ele é a luz do mundo. E aquele que é discípulo de Jesus resplandece nesse mundo, não brilhando a sua luz própria, mas resplandecendo a luz de Jesus, resplandecendo o Evangelho, resplandecendo o Cristo. Vejamos algumas funções da luz que nós vamos destacar para você a partir dessa perspectiva do John Barnett. A primeira função da luz é que a luz deve ser vista. Nas casas da antiga Palestina, era muito comum você entender isso. Não existia luz elétrica. As casas eram casas que não tinham uma iluminação como nós temos hoje. As casas de hoje são projetadas para terem áreas de luz. As casas antigamente eram uma forma de um pequeno quadrado, onde tinha apenas uma porta e uma pequena janelinha. E as luzes da casa eram produzidas exatamente a partir de uma pequena lamparina, uma espécie de candeeiro daquela época, no linguajar nordestino, para você entender. Jesus, ele faz questão de utilizar a figura da luz, demonstrando que o discípulo, ele deve ser como essa luz que ilumina o ambiente, ou seja, deve ser como essa lamparina que ilumina o ambiente. Jesus também demonstra que essa visão apresentada aqui para o crente, que é discípulo dele, também é comparada como um luzeiro de uma cidade que é edificada agora sobre um monte, para que as pessoas identifiquem a luz da cidade de longe. A partir de agora, nós estamos entendendo outra perspectiva que é um pouco diferente da do sal. O sal é a perspectiva que apresenta que nós devemos estar nesse mundo, influenciar esse mundo e desaparecer. Mas agora, quando Jesus se refere a nós como luz, ele está ensinando para a gente que nesse mundo nós devemos brilhar a glória de Cristo, brilhar o verdadeiro evangelho, apresentar exatamente a essência de Jesus. Olha o que está escrito, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículos 14 ao 16. É enfatizado aqui que os discípulos não sejam discípulos secretos, pessoas escondidas, que tenham vergonha de testemunhar de Cristo. A nossa fé deve ser vista na maneira que falamos, na maneira que tratamos, na maneira que nós testemunhamos. A partir do momento que nós falamos de Cristo para as pessoas, onde nós chegamos, nós precisamos testemunhar de Jesus, falar de Jesus. A segunda função que a luz possui é dissipar as trevas. Como crentes em Jesus, nós precisamos dissipar as trevas do pecado. Paulo faz questão de escrever aos irmãos da igreja de Filipos, enfatizando a sua função como discípulos, destacando o seguinte lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ele alerta aos irmãos que nós precisamos resplandecer no meio dessa geração.
O mundo não pode apagar a luz do cristão. A partir do momento que nós testemunhamos de Cristo, nós trazemos um impacto sobre essa geração, como servos de Jesus. A terceira característica que a luz também possui é a função de avisar sobre o perigo. A luz tem esse papel de alertar as pessoas sobre o perigo. Qual é o nosso papel como cristãos? Alertar as pessoas sobre o perigo do pecado, sobre o perigo do inferno, sobre o perigo de uma vida sem Deus, sobre o perigo de uma pessoa escravizada, sobre o domínio do maligno. O nosso papel é anunciar o verdadeiro evangelho. A nossa função é alertar a respeito desses perigos, apontando para Cristo agora, que é o verdadeiro libertador, salvador e a verdadeira luz. A quarta função que a luz também possui é a função de guiar. Ela aponta o caminho para você. A luz, ela tem esse papel de nos guiar. Olha o que está escrito em Salmos 119, versículos 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O testemunho cristão, o testemunho do discipulado tem esse papel de iluminar o caminho, apontando exatamente para ter uma vida com Deus. A quinta função que a luz também possui é a luz de brilhar no mundo. Nós temos esse papel como servos de Cristo, de obedecer a Cristo, de sermos igreja de Cristo. E a própria Bíblia demonstra isso para a gente, que nós somos luz desse mundo. E luz como igreja de Cristo, testemunhando a respeito da obra de Jesus. Que você também fale sobre Jesus, testemunhe sobre Jesus. E que Cristo, a glória de Cristo, resplandeça sobre você. Avançando, o segundo subtópico do nosso segundo ponto, trata sobre o seguinte assunto: o cristão como luz. Pastor Osiel Gomes, ele faz menção que as boas obras de cada cristão, de cada discípulo de Jesus que faz parte do reino de Deus, caracterizam então o testemunho desse reino diante dos homens. Olha o que está escrito em João capítulo 15, versículo 8. Pastor Hernandes Dias Lopes destaca o seguinte, que a igreja ela exerce um papel positivo de transformação nesse mundo. A igreja ela tem esse papel de apresentar a primeira mensagem. E que mensagem é essa que a igreja tem? A igreja só tem uma mensagem a partir do momento que ela vive essa mensagem. Sem viver essa mensagem como discípulo de Jesus, essa igreja não tem testemunho. E o testemunho da igreja é a sua primeira mensagem. E esse testemunho reflete então a proclamação da glória de Cristo. Como discípulos, nós temos esse papel de proclamar o reino de Deus, de anunciar a salvação em Jesus. O apóstolo Paulo faz questão de dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 15, que nós já apresentamos para você, que o papel do cristão é ser luzeiro nesse mundo de trevas, desse mundo de pecado, desse mundo que está perdido. Nós devemos iluminar esse mundo apontando para Jesus. Essa luz inclui exatamente o papel do testemunho verbal, o testemunho também no seu dia a dia, naquilo que você faz, na tua roda de convívio, apresentando Cristo. A igreja precisa ser como uma cidade edificada sobre o monte, onde as pessoas observem a igreja resplandecendo a sua luz no meio de um mundo de trevas. A igreja aponta para Cristo. A igreja não pode se esconder. O discípulo não pode se esconder. Você não é um agente secreto de Jesus. Você é um discípulo de Cristo. E como discípulo você precisa testemunhar sobre Cristo. Falar sobre Cristo. Dar exatamente toda a glória a Cristo. E uma característica que eu quero destacar com você é que toda luz aponta para algo ou para alguém. A luz não aponta para si própria, mas aponta para algo ou para alguém. Como discípulos de Cristo, nós precisamos apontar para Cristo, apontar para o Senhor. Como discípulo, nós entendemos que a glória não é nossa. Nós só apontamos o caminho, mostramos quem é Jesus, para que as pessoas então tenham um encontro com Cristo genuíno a partir da salvação. Quando nós apontamos para Jesus, o Pai é glorificado no céu. Quando nós apontamos para a obra de Cristo, o Pai é glorificado nas alturas. Esse é o nosso papel, glorificar o nome de Jesus e não o nosso próprio nome. Apontarmos para Jesus e não para nós mesmos. Precisamos apontar para o Cristo, então aponte para Jesus na tua aula, que Jesus seja glorificado em Cristo para a glória do nome do Senhor.
John Stott também comenta que, como qualidade que temos de sermos discípulos de Jesus, não podemos nos esconder. Precisamos então revelar a verdade de quem somos, revelar a verdade do que Cristo fez em nós, revelar a verdade da obra da salvação. Esse é o nosso papel. Não devemos fugir dos descrentes, mas precisamos então demonstrar que nós somos diferentes. Diferentes desse mundo em trevas, desse mundo corrompido, desse mundo que é guiado por uma cosmovisão maligna. Nós somos guiados pela visão de Cristo. Como cristãos autênticos, nós precisamos apresentar que as bem-aventuranças são reais para a gente, que as bem-aventuranças são a plenitude da felicidade em Jesus. Como cristãos autênticos, precisamos demonstrar a esse mundo uma vida preciosa em Cristo, sem se envergonhar do verdadeiro evangelho, dando testemunho do poder de Deus, que você também dê esse testemunho. As pessoas vão ver as boas obras e então glorificarão ao Pai, exaltarão ao Pai pelo ministério de Cristo então na sua vida. Quando nós refletimos a glória de Deus, Cristo então é glorificado. E a minha oração é que você reflita a glória de Deus sobre você. Avançando, o nosso terceiro subtópico do segundo ponto trata agora sobre o seguinte assunto: a luz em lugares de trevas. Esse é o nosso papel agora de testemunhar sobre Jesus. Um fato importante que precisamos levantar em consideração é que a igreja está inserida em um mundo de trevas. Pastor Osiel Gomes, o comentarista da lição, ele diz que cada cristão como discípulo brilha nesse mundo a glória do reino de Deus, sem perder esse foco em Jesus. Precisamos entender que o diabo cegou o entendimento de várias pessoas nesse mundo. O diabo, ele é o rei desse mundo. O diabo é o rei das trevas, conhecido como o príncipe das trevas, como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele é o príncipe desse mundo, guiando as pessoas para a escravidão a partir da ótica do pecado. E aqui entra o papel vital da igreja de Cristo, entra o papel vital do cristão em Jesus como discípulo. E o nosso papel vital é apontar para a glória de Cristo. E diante disso eu quero destacar alguns aspectos com você. Vamos levantar 3 que você também pode tomar como anotação e apresentar em sala de aula para os teus alunos. A primeira grande verdade que precisamos aprender a respeito da luz, que é um aspecto que todo cristão precisa tomar para si, é que a luz ela é um símbolo de verdade. Nesse mundo, o cristão em Jesus, ele é um símbolo da verdade. Precisamos entender que o diabo é o pai da mentira, tem cegado as pessoas nas trevas. As pessoas que estão cegas nas trevas não percebem que estão sendo guiadas pelo pecado, guiadas pela mentira, sendo guiadas então para o inferno. E o cristão em Jesus, ele guia as pessoas através da luz para Cristo, aponta o verdadeiro caminho, aponta exatamente para a influência da salvação em Jesus. A segunda grande verdade que quero destacar para você é que a luz, ela também é um símbolo de vida. Nesse mundo como igreja de Cristo, nós não teríamos vida sem a igreja, sem o discipulado, sem o Cristo. A luz, por exemplo, ela provoca o efeito da fotossíntese. Sem a fotossíntese não haveria vida. Nas plantas, sem oxigênio, então nós ficaríamos, e sem esse oxigênio não teríamos vida. Sabe o que a luz também traz para nós? Vida. Como cristãos servos de Jesus, nós apresentamos o caminho da vida, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Nós apontamos para a verdadeira verdade, que é o Cristo, diante desse mundo corrompido que existe. Precisamos caminhar nessa luz que traz esse símbolo de vida para o nosso coração também. O terceiro aspecto, a terceira grande verdade que a luz também possui, é o símbolo do calor. Nós, como crentes pentecostais, entendemos que a luz produz calor. E calor, então, traz vida, traz um conforto para as pessoas. E aqui nós aprendemos que o verdadeiro calor do Espírito é produzido a partir da ótica da salvação. É produzido também no batismo com o Espírito Santo. É produzido nos dons espirituais. É produzido por uma presença inabalável de Deus no nosso coração. Que essa presença
seja também inabalável sobre você. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Que essa aula edifica a tua vida. Se está te edificando, comenta aí. Vamos avançar agora para o terceiro e último ponto da nossa lição de hoje, que trata sobre o seguinte assunto: os discípulos que influenciam. Jean Francisco faz questão também de dizer que a igreja cristã ela é uma comunidade dinâmica, ou seja, a partir desse discipulado, nós entendemos que o nosso papel é uma função fundamental de receber alguns desafios para anunciar as obras da salvação. Que desafios são esses? É apresentar exatamente o crescimento em Jesus a partir da ótica do discipulado. Todos os dias, como Igreja de Cristo, nós recebemos novos membros a partir do nascimento, a partir do evangelismo e missões e a partir dessas conversões que estão acontecendo no decorrer do caminho. E aí a importância de chegarmos para as pessoas, discipularmos elas a partir da verdadeira fé cristã. Hoje a gente está aprendendo sobre a importância e a característica do cristão como sal e como luz nesse mundo, nesse discipulado, nos valores do reino, a partir da ótica do pastor Osiel Gomes. Avançando, espero estar te ajudando. O primeiro subtópico do terceiro ponto traz agora o seguinte aspecto para a gente: sendo sal. John Stott comenta que a afirmação de Cristo é direta. Vós sois o sal deste mundo, o sal da terra. Isso significa que cada igreja, cada cristão tem essa função de se revelar como é. Como é, de que maneira? Como discípulo de Jesus. Já expliquei para você que o sal tem a função, então, de preservar alimentos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos dias de Jesus. Então, a nossa função é uma função de preservar esse mundo da deteriorização do pecado, da podridão do pecado. De que maneira nós fazemos isso? Sendo igreja de Cristo. Dr. Martyn Lloyd-Jones tem até um texto, o Sermão do Monte, ele destaca o seguinte, que o evangelho, a glória do evangelho é exatamente quanto essa igreja, quando a igreja de Cristo, como você que é igreja, como você que é discípulo, é eventualmente diferente do mundo. A glória do evangelho está aqui, quando nós somos diferentes do mundo. Você foi chamado para ser diferente desse mundo. E não ser atraído pelo mundo, mas para atrair as pessoas a Cristo, sem ser parecido com o mundo. O mundo, ele está inclinado a ouvir a mensagem de Cristo, embora odeie o evangelho. Ele para ouvir. E as pessoas que ouvem aceitam a Cristo como seu Salvador. Caso contrário, nós seríamos então indesculpáveis. E aí entra o nosso papel como discípulos de Jesus, atrair as pessoas a Cristo. Se nós formos parecidos com o mundo, nós teremos então que ser jogados fora, pisados pelo mundo, pelo fato de perdermos o sabor, de perdermos o significado como igreja de Cristo. A igreja não pode parecer com o mundo. A igreja não pode aceitar esses novos modelos, que às vezes são corrompidos, para agregar a si, demonstrando novas estratégias que não têm um sentido de ter a essência do evangelho, distorcendo a verdadeira característica de ser sal, diferente. E aí entra esse aspecto. Nós podemos sim, observe, utilizar novos recursos, novas ferramentas para a propagação do evangelho. Eu acho isso fantástico. Você pode utilizar a rede social para compartilhar o evangelho, mas sem se contaminar com o pecado, sem se contaminar com aquilo que te deixa parecido com o mundo. Mas você pode testemunhar de Cristo para a glória de Deus. O Gutierrez Cerqueira faz questão de dizer que nós estamos vivendo em um tempo que nós temos uma ferramenta poderosa na nossa mão para propagarmos o evangelho sendo sal desse mundo, fazendo a diferença em uma linguagem dinâmica para você entender o que estamos explicando para você hoje em sala de aula. Avançando, o segundo subtópico do terceiro ponto agora trata sobre o seguinte assunto, sendo então luz. Russell Champlin comenta o seguinte, que a luz do cristão deve ser constante nesse mundo como uma candeia, iluminando, a partir desse contexto do Novo e Antigo Testamento. A luz do cristão deve ser, então, o seu bom testemunho. Ele deve estar ligado à mensagem do Evangelho, à mensagem do Cristo. Você precisa viver aquilo que você prega, você precisa testemunhar aquilo que você está apresentando às pessoas a partir da sua vida. O verdadeiro e genuíno Evangelho que está presente na comunidade
na comunidade cristã deve ser vivido e experimentado por você também. As obras de Cristo devem ser tão coerentes sobre você, como discípulo de Jesus. E diante disso, eu quero destacar alguns aspectos para você, entendendo que as boas obras, então, glorificam o Pai, em primeiro lugar. E aqui nós aprendemos que as atitudes de cada cristão, sendo luz, glorifica então o Pai. Então, as tuas atitudes como servo de Cristo é para a glória de Deus. Em segundo lugar, nós também precisamos aprender que as boas obras devem brilhar à luz de Cristo. Como servos de Jesus, devemos brilhar Jesus. Você precisa ser parecido com Jesus. Você precisa testemunhar Jesus. Você precisa apresentar o Cristo para que as pessoas então encontrem Jesus a partir do teu testemunho. Avançando, espero ajudar você. O terceiro e último subtópico da aula de hoje trata agora sobre o seguinte assunto: a influência cristã. Pastor Aziel Gomes traz uma aplicação bem interessante, que como cristãos nós não devemos ser egocêntricos ou ostentar alguma coisa. Como cristãos nós devemos apresentar a glória de Cristo a partir dessa humildade em que vivemos no reino de Deus. O John Stott traz a seguinte aplicação, que a função do crente em Jesus é obedecer esse chamado de Jesus, vivendo no meio de uma comunidade secular, propagando então a beleza do evangelho. Isso é a luz do cristão. Isso é a luz que nós vivemos, influenciando esse mundo a partir da ótica em que nós cremos em Cristo. Não nos afastar desse mundo e vivermos, por exemplo, em determinados mosteiros isolados do mundo, mas nesse mundo, influenciando o mundo agora a conhecer a Jesus. E alguns aspectos nós podemos levantar aqui em 3 linhas que você pode também utilizar apresentando a influência cristã. A primeira delas é que há uma diferença, sim, entre cristãos, crentes e não crentes. E essa diferença precisa ser esse marco aqui apresentado por essas ilustrações de Jesus, ser sal e luz do mundo. Demonstrando agora que nós temos um compromisso genuíno com Cristo. Então, a primeira linha divisora que nós encontramos aqui é que o cristão ele é diferente, inserido nesse mundo. E o seu papel é dar sabor e apontar para Jesus. Dar sabor, dar salvação, sabor em Cristo e apontar para Jesus como luz nesse mundo. A segunda linha que você também pode apresentar para os teus alunos é que nós temos que aceitar a responsabilidade dessa diferença colocada e aplicada também em nós. A partir do momento em que eu sou cristão, servo de Jesus, eu preciso aceitar a responsabilidade dessa diferença. Eu sou diferente desse mundo, eu tenho uma nova vida com Jesus. E essa nova vida agora precisa brilhar a glória de Cristo em mim. Então, se eu roubava, não faço mais isso. Se eu adulterava, não faço mais isso. Se eu mentia, não faço mais isso. Porque agora eu sou nova criatura em Jesus. Isso é importante ser destacado aqui. A terceira característica, ou a terceira linha que nós podemos também levantar, é que nós temos que considerar agora a nossa responsabilidade como sendo uma responsabilidade dupla. Que responsabilidade é essa? De estar no meio de uma comunidade secular, inserido no meio de uma comunidade secular, e apontar agora para Cristo, influenciar não de forma negativa, mas influenciar esse mundo de forma positiva, influenciar as pessoas aprendendo agora e apresentando o Cristo. Essas metáforas foram metáforas utilizadas por Jesus, que você também aprenda com elas. Se eu te ajudei hoje em sala de aula, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente no Instagram também. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela e deixa aí teu comentário, se inscreve no nosso canal, nos ajude a chegar aos 100 mil alunos. Falta muito pouco, gente, você pode me ajudar em Cristo Jesus se inscrevendo também. Se você está afastado de Jesus e quer voltar para Cristo, ter uma nova vida com o Senhor, você pode fazer isso também. Você pode escrever no comentário abaixo: eu quero aceitar Jesus. Nós vamos orar por você. Utilizar o teu celular com leitor de QR Code, escanear esse leitor aí e nós vamos orar por você. Após preencher o cadastro, nós vamos interceder por tua vida em Jesus. É claro também que eu quero trazer para vocês algumas dicas de leitura para te ajudar. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que eu tomei como base para poder construir a aula de hoje. John Stott, Porque Sou Cristão, esse material é fantástico e pode te ajudar, é da editora Ultimato, vai te ajudar a crescer em Jesus.
Também utilizei como base o texto do pastor Hernandes Dias Lopes, A Felicidade ao Seu Alcance, sobre as Bem-aventuranças. Esse material pode te ajudar muito nesse trimestre. Também utilizamos como base, trazemos aqui para dica de leitura o texto de Russell Shedd, A Felicidade Segundo Jesus. Esse material é sensacional para você nesse trimestre também. O texto Teu é o Reino, uma teologia sistemática sobre a oração do Senhor. Esse material é da editora Shedd, nós vamos estar utilizando também nesse trimestre. Também utilizamos o material O Evangelho do Reino, de George Led. Esse material pode te ajudar muito a ter uma compreensão melhor sobre o reino de Deus, pode te ajudar a crescer em Jesus. Também utilizamos como base esse material que é publicado agora recentemente, Reformando o Discipulado, da editora Thomas Nelson, no Brasil. Esse material é muito bom, pode te ajudar a crescer em Jesus sobre uma perspectiva do discipulado. E um texto também que utilizamos como base, como comentário, utilizamos o texto do pastor Hernandes Dias Lopes a partir da leitura do comentário do Evangelho de Mateus. Eu espero ter ajudado você hoje em sala de aula. É claro que eu te aguardo por aqui na lição de número 3, tá? Onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: Jesus, o discípulo e a lei. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.